para os Bolsonaros, a Michelle foi mordida pela mosca azul da ambição política e da perspectiva de poder ser candidata à presidência da República. O Flávio, que é o filho mais inteligente, mais esperto. O outro é um voluntarista doente, que é psicótico, o Eduardo. O Carluxo, sei lá, um cara com problemas ali de uma relação com o pai que vai para além de uma escravidão mental, para algo assim de você ficar refém de abuso, né, talvez sexual também, o Gerena não conta. Mas a Michelle não é boba, e a Michelle está vendo uma chance aí de ter, além do voto feminino, o voto evangélico, e de alguém que está empoderada, né? Essa é a verdade. Como eles são muito machistas e muito escrotos, eles estão se sentindo violentados e desafiados pela madrasta. O pai, que é o Jair Bolsonaro, deve ter ouvido do Flávio as queixas para mandar a mulher calar a boca, mas mandar a mulher calar a boca agora é impensável, porque a Michelle sabe demais também. Então eles têm que um problema, ou mata ela, ou então, sei lá, deixam ela relativamente à vontade, acreditando que ela pode alçar voos mais altos, mas se alguém tentar enquadrar a Michelle de um jeito que ela não goste, e ela, que é filha de bandida, neta de bandida, vamos lembrar disso, né? O tio dela foi preso agora, era um pedófilo que foi preso num caso de uma quadrilha que furtava carros, o pai, enfim, todo mundo. Você não tem aquela coisa do fruto que não cai muito longe da árvore. A Michelle sabe lidar com o miliciano. Então, assim, qualquer aperto que ela sentir, que ela pode estar sendo intimidada, ou que isso está fora do combinado, é um risco ela espanar e sair contando as groselhas que ela sabe. E aí vai ser um problema de fato. O que está causando espécie, assim, entre esse círculo familiar direto de sangue do Bolsonaro, ou seja, os filhos e os aliados dos filhos, é que, além de tudo, ela está falando demais e está dando sinais de uma alegria que ela não está se contendo de demonstrar enquanto o cara está na cadeia. Esse vídeo aqui é meio... Vai, dá conta! E eu oro por você, não é só amor, não. É amor de Deus, o Senhor. Segura, abençoa ela, faz toda a oração. Sempre, Ele mama, ele mora. Meu Deus, eu te amo, cheirosa. Eu não cheiro de campo agora. Nossa, tá com cheiro de maravilhoso, você não tem nem bafo. Você falou 1 hora, você não tem bafo. Meu Deus do céu. Linda, maravilhosa. Te amo, eu tô tremendo. Vamos deixar. Beijo, meu amor. Deus abençoe, a gente vai estar sempre orando. Eu queria um manto, mas ele não é da igreja. Beijo. Beijo, tchau, Thalita, beijo. Isso aqui é de anteontem, e a mulher tá assim, exuberante, saltitante, beijando ali as amigas e contando piada, e não consegue se conter de tanta alegria, enquanto o outro, segundo o Flávio Bolsonaro, está estrebuchando na cadeia, vomitando, arrotando, soltando gases, enfim, está ali agonizando do lado do ar-condicionado que não para, e a Michelle está aí, feliz da vida. Ela contou uma piada, e esse é um dos motivos também do rompimento com os filhos, que o Flávio, de uma maneira também esperta, está dando a entender que foi superada a crise, mas não foi. E ela falou que o marido, o Jair, vai ter que provar na cadeia que não é de fato imbrochável, como ele alegou naquela medalha lá. O Moisés Mendes, do DCM, fez um artigo muito bom que confessa que não entendeu a piada. E eu também não, a princípio. Por que Bolsonaro teria que mostrar na cadeia que ele é imbrochável? Aí me ocorre, claro, ele vai encontrar, sei lá, uma companhia, o tripé, sei lá, que ele vai ter que fazer sexo com o cara na prisão. Se vocês entenderam, por favor, mande um superchat para explicar, porque eu confesso que não entendi. Mas é como a Michelle opera mesmo, ela consegue fazer uma piada dessa, do marido provar que é imbrochável na cadeia, que só me ocorre isso, porque seria o que? As visitas íntimas dela para ele na cadeia? Não,
A única explicação que eu consigo ter é essa. Então, a mulher está, assim, realmente com a sensação de que o legado do sentimento bolsonarista vai ficar com ela mais do que com os três patetas, mais do que com os irmãos Metralha. Essa Michele Bolsonaro, que virou um problema e está implodindo por dentro também o bolsonarismo. Ela está na pesquisa que saiu agora também como presidenciável, está pontuando muito bem, juntamente com o Tarcísio. Ela mesma está tirando piada nas redes dela a respeito das chances dela na corrida presidencial. Mas é aquela coisa de você negar afirmando, olha, não é verdade que eu quero ganhar um Porsche, não é verdade que eu quero ganhar na loteria, não é verdade que eu quero ter um autógrafo do Elton John, sei lá, sabe como é que é? Você está, na verdade, afirmando uma coisa, apesar da sua negação. E ela bota aqui, veja só como é que essa mulher está feliz da vida, ainda mais se livrar daquele monstro. Após prisão de Bolsonaro, Michele indica topar ser vice de Tarcísio, ela bota. Aí ela escreve, queria entender de onde vem tamanho delírio. Bom, se é um delírio assim tão absurdo, por que ela estampa? Por que ela publica? Porque ela quer que as pessoas vejam, mas exatamente os filhos do Bolsonaro, os enteados dela. Aí ela coloca aqui, tá? Ela com, não sei, apóstola, alguma coisa, sei lá, feliz da vida de novo. Mulher tá podendo. Só vai ouvir da boca de uma pessoa, se não puder ser ela, quem vai ser o candidato, que é o Jair Compartilhou o vídeo do Flávio Bolsonaro, e ele só vai fazer isso quando estiver livre. É isso que eu estou defendendo lá. Tá. O Bolsonaro, do jeito que está, o partido pode lançar os candidatos que quiserem aí, porque todo mundo sabe que... Repito, isso aqui é o Instagram da Michele Bolsonaro. Ela está falando através do que o Flávio declarou ontem no Flow, tá? Vamos pingar superchat, gente. O Bolsonaro abrir a boca para falar é o Igor. Uhum. Você está no segundo turno. E os outros candidatos que se precipitaram, porque, cara, isso é uma loucura, porque tem uma máxima. De novo, ela está falando dela aqui. Do quanto que ela quer que o marido diga, minha candidata vai ser a Michele. Está, ao mesmo tempo, chantageando também. Eu acho que vai ter um determinado momento em que ela vai falar para o Bolsonaro, minhas chances são essas, o Valdemar concorda que eu tenho força, eu tenho voto evangélico, pelo menos dos nazistas, eu tenho voto feminino das mulheres conservadoras do Brasil, então aqui as pesquisas chancelando o meu nome. Então, Jair, se você não quer que eu abra a boca e destrua sua família por dentro, você me unge sua sucessora. É isso que ela está fazendo aqui, tá? Na política, e principalmente com relação à candidatura a presidente da República, você nunca escolhe com muita antecedência. Porque independente do nome da circunstância, vai tomar tiro até não querer mais, até chegar na eleição, quer dizer, você pode nem chegar vivo em agosto do ano que vem, quando começa a eleição. Estamos falando aí de 10 meses, cara, é muito tempo. Ainda tem aí Réveillon, Natal, Carnaval, recesso, cara. Não vai ter um nome agora, só vai sair da boca dele, e a gente vai lutar para ser ele até o último momento. Aqui é a nota que ela fez, em que ela promete não comentar, e no final ela acaba comentando ali. Ela diz, olha, vou ficar em silêncio, não vou falar do que aconteceu com os meus enteados, mas aí ela desce o cacete e faz aqui um statement mesmo, faz uma declaração de princípio. Peço aos meus enteados que me entendam e me perdoem. Não foi minha intenção contrariá-los. Eu, assim como eles, quero apenas o melhor para o nosso herói, seu pai, meu esposo e o maior líder que esse país já teve, Jair Messias Bolsonaro, com carinho, Michele Bolsonaro. Está aí, reivindicando o papel de sucessora do marido. Tá? E deixando claro que ela não está para brincadeira. Os caras vão ter que engolir a Michele. E eles a odeiam, especialmente o Carluxo. Essa é a verdade. Mas quem não for fanático, a pergunta é... E aí ela acabou aqui, na sequência, fazendo vários vídeos do Ciro Gomes, que é o povo da discórdia no Ceará, né? Ela tem uma candidata, na verdade, ao Senado, tá bom? E nesse acordo aí que os Bolsonaros fizeram com a chancela do Jair, e usando o André Fernandes, é outro nome, é o Girão.
mas ela quer uma mulher da igreja, uma tal de vereadora, esqueci o nome da fulana, não está feliz. E aí, por isso que ela está querendo impingir outro nome, e aí está usando o Ciro Gomes, e o que o Ciro já falou, que o Ciro também é um problema grave, e que o Ciro é queimado com todo mundo. Qualquer um que faça aliança com o Ciro vai ter um vídeo dele detonando o cara, não tem para onde fugir. O Ciro só não tem uma pessoa que não critica, ele mesmo. O resto do mundo político, então no PSDB, o que ele falava do Aécio era de cheirador para baixo. Né? Ele tem essa questão. O Ciro, assim, tem um passado que o condena, e não é assim, fez uma crítica pontual aqui, não, ele foi lá e chama o sujeito, como vocês vão ver aqui, de nazista, de vagabundo, de lixo para baixo. E a Michelle pegou esses vídeos e está usando contra ele. Moleza. 70, meu irmão, 70% em números redondos do eleitorado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Sul, do Centro-Oeste e do Norte votaram no Bolsonaro. Não tinha nada, era um picareta do baixo clero que roubava dinheiro na gasolina. Eu fui colega dele lá na Câmara, sabe? Roubava dinheiro da gasolina, roubava dinheiro de funcionário fantasma, picareta dos últimos níveis que existia na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados. Estou te dizendo. E ele não me processa porque ele sabe que eu tenho notas fiscais e tudo, galera. Qualquer pessoa pode ter. Portal da Transparência é só entrar lá e ver. Hoje tem declarações dele de novo, e a gente não pode confundir, né, a vontade, o delírio que ele tem de baldear o Coreto, de tumultuar o Coreto, porque ele é um imbecil imitador do Trump. Sabe? Piorado, né? Mas muito piorado, porque ele é um grosseiro imbecil. Ele é mais burro um pouco. É muito mais burro. Muito mais? Tá? Muito Talvez. mais, mas muito mais. O Bolsonaro... Sério? O Bolsonaro, os dois falam... Beleza, é parecido. É quase um idiota. Eu tô te dizendo, eu conheço ele de perto. Então o que ele vai fazer? Adorei a generosidade, quase um idiota. Ele é um completo imbecil. Sim. O Lula é o fim da picada, rapaz. Não, o fim da picada é o Bolsonaro, mas a antessala do fim da picada é o Lula. Esses aí são os filhos do Bolsonaro. Isso aqui mostra a limitação do Ciro também. O Ciro é um cara que não tem como compor com ninguém, porque ele é anti-Lula e anti-Bolsonaro, mas sobretudo anti-Lula. Então ele topa abraçar o Bolsonaro, que ele chamou de burro, picareta, ladrão, etc. e tal. A Michelle está chamando para si um posto de Keeper of the Flame, que fala em inglês, é assim, a guardiã dos princípios morais do bolsonarismo, de ser absolutamente pura, inocente e antissistema, e especialmente assim do ponto de vista também evangélico, de não ter nenhum acordo possível com ninguém próximo de esquerda e que seja assim absolutamente intocável. É aquele negócio de, né, petista ter que ser fuzilado. Ela acredita nisso, ou finge acreditar nisso, mas ela quer fazer do bolsonarismo esse tipo de movimento necessariamente puro, tá? Não é o caso dos caras do PL no Ceará, que viram que para derrotar o PT, onde o Eumano é muito forte, o governador, onde o Camilo Santana é muito forte, precisa ter o Ciro, que o Ciro não tem recall lá no Ceará, e resolveram tentar compor com o Ciro. Mas a Michelle tem outros planos, outro candidato, e está dizendo, olha, esse cara fala esse tipo de coisa sobre o Bolsonaro, como é que a gente vai ficar com ele? Ela mesma está criando as condições, a falta de condições, para que o PL consiga vencer eleições através de acordos e alianças em outros lugares. Então, o nome dessa pureza, ela está corroendo por dentro os acordos que os filhos estão fazendo, os acordos que o Valdemar está fazendo. Por que não dá para chutar a Michelle? Já expliquei aqui, porque ela é muito forte, ué. O que você vai fazer agora? E ela sabe demais também. Como é que você vai dar um chute na bunda da mulher que tem os segredos das joias, literalmente, das joias que o Bolsonaro roubava lá, né? A mulher sabe o endereço de advogado. O Bolsonaro já passou por um constrangimento, vamos lembrar, com a ex-mulher, a mãe do Jair Renan, que fugiu para a Noruega. E aí, lá da Noruega, ela abriu o bico, matéria da Veja, enorme, falou Ana sobre Cristina Sequeira Vale, onde havia uma porrada de dinheiro e documentos, não sei o quê, um cofre que ninguém viu onde é que foi parar, porque a coisa foi abafada. Ela recebeu um dinheiro
um cala-boca, não sei se ela voltou para o Brasil, acho que voltou sim, mas tá quietinha. Ou eles compram ou eles matam. Tá? O Bebiano eles mataram. Ou fizeram com que o Bebiano se matasse. É o modus operandi da família. Usando o Rony Lessa, usando o que for necessário. Mas agora com a Michelle fica muito caro você matar. Muito complicado. Então vai ter que levar desse jeito aí. O Flávio pediu desculpa. O Bolsonaro também sabe muito bem o que a mulher tem na mão. Vão deixando ela aí. Para nós aqui, a Michelle, se o Eduardo era o camisa 10 do Lula, a Michelle, eu acho que pode ser o camisa 11 ou 9. Mas o serviço que ela está prestando agora de desbaratar a quadrilha, desmascarar essa turma é impagável. Ela está jogando toda a merda no ventilador. Olha aqui. Mais Liga superchat, gente. Pelos crimes continuados que cometeu. O crime mais grave que ele cometeu foi o crime de genocídio. Aquilo que ele fez, a liminar do Supremo nunca dispensou a União Federal das suas responsabilidades. O que ela disse é o que está escrito na Constituição. O senhor acha que ele vai ser preso? Vai ser preso, porque é um criminoso. A explicação chama-se Jair Messias Bolsonaro. Negacionismo, superfaturamento, roubalheira, botou o Brasil no fim da fila da vacina, briga com Dória sobre o negócio de vacina, matou o nosso povo. Tem que responder por isso. Olha, só os imbecis fanáticos do bolsonarismo, a partir do filho que está lá nos Estados Unidos, acreditam mesmo que as relações do Brasil com os Estados Unidos, não é, darão alguma centralidade estratégica a essa questiúncula. Eu estou dizendo que ele é corrupto, sempre soube disso. Todo mundo que sabe da vida pública brasileira sabe que o Bolsonaro não é decente. Todo mundo sabe, o serviço de inteligência do Exército sabe. Vive enganando o povo brasileiro. A ladroeira do teu governo, Bolsonaro, não tem limite. Mas eu não vou falar também da rachadinha, do dinheiro do Queiroz na conta da tua mulher. Aliás, você corrompeu todas as suas esposas. Tudo ladrão, Bolsonaro. Você é um dos governos mais corruptos. Só perde pro do Lula, talvez ali, num empate grande. Aqui vocês estão vendo da Rádio Oliverde, que é uma rádio bolsonarista, uma entrevista com o Pitilo, é o nome desse cara, sei lá, o apresentador e dono, e do lado o Girão. E o senador Girão afirmou que Ciro Gomes se orgulha de ter redigido o documento que levou à inelegibilidade de Jair Bolsonaro. A fala reacende o debate sobre o papel político e jurídico do ex-governador cearense e sobre possíveis alianças que podem surgir em torno de Ciro para enfrentar a hegemonia da esquerda no cenário nacional. Hegemonia da esquerda, vai vendo. Aqui, não apoiaremos família Bolsonaro e Lula em 2026. Eu já desconfiava que o antagonismo do Lula com o Bolsonaro era de conveniência, porque nós lutamos muito pelo impeachment do Bolsonaro. O Lula não apareceu em uma única manifestação. Agora as pessoas vão assistir aí o julgamento, essa petição que o TSE está julgando, eu ajudei a redigir. É assinada por nós, do PDT, enquanto o Lula, enfim, o PT não fez nada, nem pelo impeachment, nem para tentar uma providência que talvez transforme o Bolsonaro em inelegível. Fomos nós que fizemos. A luta fomos nós que fizemos. E diante de todas as atrocidades que as difamações que Ciro Gomes lança contra mim, contra o meu marido e contra os meus enteados, seguimos firmes na verdade, diz a Michele. Nada disso muda quem somos, nem o propósito que Deus nos confiou. Jamais negociarei os meus valores, diz a Michele Bolsonaro. Finalmente aqui, ó. Posto do Gilvan da Federal, ele pôs uma bandeira no ombro. 121 dias preso ilegalmente, diz a Michele Bolsonaro. Vai dar muito trabalho para os filhos, mas devemos agradecê-la pelo serviço que está fazendo de expor as entranhas dessa turma suja, dessa turma nojenta, dessa turma que tem como líder um sujeito que está na cadeia e que matou, segundo as contas da CPI, 400 mil brasileiros durante a pandemia, no mínimo, né? Vamos lembrar o que ele fez com o Brasil, de tentar destruir e que por pouco não vence, e aí nós estaríamos numa encalacrada de dar gosto. Vai, Michele. Diga lá, Pedro, Michele, você tem para nós aí, meu caro. Agora, é bom lembrar, nas redes sociais ela tem um amplo apoio.
Porque o bolsonarismo radical se vê como cavaleiros templários contra a ordem estabelecida, o establishment. Então, a Michelle encarna esse papel aí de uma Joana d'Arc pura, bela e santa contra os dragões da maldade. E aí você vai ver um monte de gente aí, a Michelle muito bem, ela está expondo, como é que nós vamos abraçar um traidor como o Ciro Gomes? Está aqui a Karina Michelin, por exemplo, que é uma dessas radicais das redes sociais. Ela fala aqui, ó, o alerta de Michelle é a uma direita que insiste em confundir estratégia com autossabotagem. Michelle fala com a autoridade quem testemunhou em tempo real cada uma dessas traições. Quando Bolsonaro confiou em partidos, foi abandonado. Veja só, confiou em partidos. Nós estamos num sistema representativo, esse é o nosso sistema, precisa ter partido. Não há como o cara não ter partido. Ele e o Ciro Gomes, aliás, tiveram vários partidos exatamente por isso, porque eles são personalistas a ponto de não confiar em partidos. Aí essa imbecil fala isso. Quando confiou no sistema, o sistema o triturou. Não se trata de retórica, é o padrão repetido e bem documentado. Ignorar isso agora é reviver o mesmo ciclo que levou o conservadorismo ao maior cerco político de sua história. Daí a dona Michelle ganhando muito espaço entre os bolsonaristas mais radicais para desespero dos filhos. Ela engoliu os três. O Carluxo não sabe mais o que fazer, porque o Carluxo tem um samba de uma nota só. Ele está todo dia nas redes sociais chorando sobre a condição do pai dele. Agora vai morrer, agora é esse negócio. Tá? Ficou 3 horas vomitando, 3 horas, sei lá, né, evacuando, sei lá. Esse é o texto do Carluxo. E a Michelle está vindo aí com os 2 pés na porta, dizendo, ó, sou eu. Não quero esse tipo de aliança espúria, né? Sai da minha frente, que eu que estou mandando aqui nessa porra toda. Meu marido está na cadeia e não quero saber de ninguém que chamou meu marido de ladrão de galinha. Pronto. E aí, o que vocês vão fazer comigo? Ela foi lá e bancou a Carol Detone ao Senado em Santa Catarina contra o Carluxo. Ela está agora, repito, querendo aí outra coisa que não seja aliança com o Eduardo Paes no Rio de Janeiro. E o PL que se vire. E aí, como é que vão fazer? Pois é, essa é a Michelle Bolsonaro.